gente! No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a minha rotina de vestibulanda. É uma pergunta que eu recebo muito. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não sirvo de comparação para ninguém. Olhando para trás hoje, eu sinto que minha rotina ela não era saudável, tá? E eu não respeitava os meus limites, eu não entendia muito bem como que eu funcionava. E isso é tudo questão de maturidade, que infelizmente você só acaba conseguindo com o tempo. Eu não quero que você se baseie e faça tudo que eu fiz, mas que você saiba tirar desse vídeo proveito, algo de bom para aplicar aí na sua rotina. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho, dizer o que vocês não devem fazer principalmente e talvez aí dar alguma sugestão do que vocês possam fazer. Eu tentei vestibular 2 vezes. Eu não vou falar muito sobre o meu terceiro ano porque eu acho que é muito relativo, vai de escola para escola. Eu vou falar do meu ano de cursinho. Esse ano eu consegui fazer isolada de todas as matérias e eu vou contar para vocês exatamente como que era o meu calendário. Eu tinha aula na terça, na quinta e no sábado. E eu ficava em casa na segunda, na quarta, na sexta e no domingo. Nesses dias que eu ficava em casa o dia inteiro, eu estudava de 8h30 da manhã até as 10 da noite. Eu acordava cedinho, ia pra academia, fazia meu exercício, voltava pra casa, comia bem rápido, tomava banho e já sentava pra estudar. Começava às 8h30 e parava às 12h30. Começava às 2 da tarde e parava às 6 da noite. E depois eu começava às 7 da noite e parava às 10. Totalizando aí cerca de 10 a 11 horas por dia, eu não fiz as contas certinho. Eu conseguia fazer esse horário na segunda, na quarta e na sexta, sempre assim. Eu colocava às vezes 4 horas seguidas pra estudar matemática, 4 horas seguidas pra estudar português. Por quê? Eu não sou fã dessa questão de ficar mudando muito de matéria. Até hoje eu não sou. Mas também eu não acho que a gente deva passar tanto tempo estudando o mesmo assunto, tá certo? Mas era o que eu fazia antigamente. Na terça-feira eu tinha aula de matemática pela manhã e aula de química à tarde. Na quinta eu tinha aula de português de manhã. À tarde eu tinha história e geografia em outro cursinho. E à noite eu tinha aula de biologia. E no sábado, pela manhã, eu sempre ia fazer simulado ou eu fazia algum aulão, alguma coisa, e à tarde eu fazia cursinho de física. Eu não estudava no sábado depois da aula de física, eu, enfim, tirava o resto do dia. Pra mim a aula acabava mais ou menos 4h30, então eu chegava em casa e passava o resto do sábado tranquila, e no domingo eu acordava um pouco mais tarde, começava a estudar por volta de 9h30 e parava de estudar às 2 ou 3 horas. O que é que eu acho desse horário que eu acabei de passar pra vocês? Uma completa loucura. Eu não faço ideia do que eu tinha na cabeça e eu recebia muito essa influência de ter um horário completamente lotado. Assim, se você no cursinho tinha uma tarde vaga durante a sua semana ou uma manhã vaga, você tava indo pra trás, assim, totalmente errado. Hoje se fosse voltar pra fazer Enem de novo, eu jamais estudaria o dia inteiro. Talvez procurar alguém que entenda disso para montar um bom horário de estudos para vocês. Não sei como que tá hoje, não faço ideia, mas na minha época a gente tinha que ter o dia inteiro lotado para estudar e isso não é saudável. E o que é que eu acho que mais faltou nesse meu horário, né? Otimização. Otimizar tempo de estudo. Talvez 4 horas de português seguidas não dava certo, então eu podia dividir em 2 horas. E botar 2 horas em cada dia. Eu listei aqui algumas coisinhas pra dizer pra vocês o que não deu certo nesse horário, tá? Como essa rotina era muito engessada, eu não consegui fazer ela durante o ano inteiro. Eu consegui fazer ela ali por volta de 60% do tempo, com alguns ajustes. Era muito engraçado, porque quase toda semana eu sentava com um professor diferente pra refazer meu horário, porque eu simplesmente não tava conseguindo mais ânimo, sabe, pra estudar. E eu achava que o grande problema é que tava muito repetitiva as sequências de estudo. E na verdade não era isso. É porque tava muito exaustivo, sabe? E ninguém chegou perto de mim pra dizer, olha, que você precisa mudar essa quantidade de horas. E outra, gente, se você é uma pessoa que rende estudando muito, continue fazendo isso, tá? Se você tá nesse vídeo pra buscar ajuda, eu não tenho nenhuma formação, eu não sou ninguém pra dar orientação de nada. Por favor, procure alguém que possa realmente lhe ajudar, que tenha formação pra isso, que entenda de como é o Enem hoje, quais são as melhores técnicas. Mas o que eu digo hoje, estando na faculdade, eu ainda estudo pra fazer grandes provas, eu digo pra você que o ideal não é você estudar muito, de forma assim, exagerada, e de forma que você não tenha um momento assim pra fazer nada. Você vive pra estudar. Eu acho que isso não é interessante porque, ó, não adianta você saber de tudo se a sua cabecinha tá toda
destrambelhada. Como se tornou uma coisa exaustiva, eu não tava conseguindo cumprir esse horário, eu comecei a acumular muito assunto. E era assim, muitos assuntos. E eu não tava conseguindo dar conta de tudo. Não tava conseguindo dar conta. Hoje eu sei que a gente consegue fazer muito mais em menos tempo, tá? E eu não tinha essa noção nessa época. Então, assim, é uma sugestão que eu dou pra vocês. Tentem otimizar o máximo possível. E tentem ter... É muito melhor vocês terem 2 horinhas de muita qualidade do que ter 4 horas bem disperso. Se você for enxugar essas 4 horas, dá 1 hora de estudo, dá meia hora de estudo, sabe? Então é realmente pra encher linguiça. Eu acho que eu tive muito disso, porque... hoje eu não consigo me lembrar eu estudando 4 horas seguidas, sentadinha na cadeira, bem, sabe? Apesar de gostar realmente. Quando eu sento, eu só paro quando eu termino. Mas hoje em dia é muito mais flexível. Eu tô me preparando pra fazer uma prova louca do escambau, vou passar o ano todo estudando. E o que eu estudei em fevereiro vai ser cobrado em dezembro. É diferente, não tem a pressão que vocês têm estando nessa condição do vestibulando. Se você tá aí na disputa pra grandes cursos, né, cursos bem concorridos, realmente tentem relevar um pouco dessa competição que é o cursinho, desse padrão que o estudante de medicina tem que ter. Hoje, com certeza, eu sei que passa em medicina quem tem a cabeça melhor, não é quem estuda mais. Mas talvez vocês não estejam prontos para conversar sobre isso. O que é que eu fiz para otimizar esse horário? Como eu disse para vocês, a cada 2 meses eu alocava, né, as minhas matérias pra não dar aquela desestimulada. E, claro, quando foi chegando mais no final, eu trocava quase toda semana, porque eu tentava achar um propósito e não tava dando. É uma dica que eu dou. Você pega o seu horário de estudo, que é bonitinho, perfeitinho, sem ser esse horário de louca que eu tinha, e eu falo louca pra mim, volto a dizer, se você consegue concentrar por muitas horas e se o seu horário todo lotado dá certo pra você, muito bem, tá bom? Mas se não dá, você pega o seu horáriozinho compilado, enxuto e eficaz, e você, quando começar a sentir que tá desestimulando, troca os dias que você vai estudando as coisas, sem deixar, claro, de estudar a quantidade de horinhas certinhas pra dar uma renovada, né? Como que eu estudava, né? Cada cursinho, ele tinha uma metodologia diferente, então eram fichas. E aí eu lia o que essas fichas tinham, grifava, lia as anotações de aula e fazia meus resumos. Nessa época eu fazia resuminho. Não esses mapas mentais, não esses resumos sofisticados que vocês veem hoje na internet, mas o meu resumo de tópicos, realmente, de notinhas de rodapé, daqueles detalhezinhos que a gente não podia deixar de saber. E eu revisava por esse resumo, tá bom? Apesar de que meu sistema de revisão não era bom. Eu não tinha um sistema de revisão recorrente. Então, o que eu estudei em fevereiro, em janeiro, logo que o ano letivo começou, eu não fazia ideia no dia da prova do Enem. A única coisa que me permitia revisar era realmente fazer as questões. E aí a gente resgatava um pouquinho das coisas, mas eu não tinha aquele diazinho de fazer revisão, eu não tinha um horário específico para fazer revisão, que é uma coisa que eu indico para vocês, porque eu não sei realmente como que faz para estudar um assunto que a gente aprendeu em fevereiro, que vai ser cobrado na prova só em novembro. Contando esse desastre que foi a minha rotina de vestibulando, agora eu vou contar pra vocês o que eu acho que vocês deveriam fazer. Volto a dizer, não sou a dona da verdade e muito menos a dona da mentira. Eu tô aqui passando coisas que eu acredito que possam ajudar vocês, tá bom? Primeiro, vocês têm que parar e pensar um pouquinho qual é a realidade do seu rendimento. É o que eu disse. Principalmente se você está competindo aí, né, para cursos muito concorridos, essa tensão, essa cobrança muito grande dificulta, sabe, dar um passo maior do que a perna. Você quer encher o seu horário, você quer estudar 300 horas por dia, você quer fazer tudo, porque todo mundo que passa em medicina faz assim. Ninguém passa em medicina, ou ninguém passa em direito, ou ninguém passa em, sei lá mais, quais são os cursos concorridos de hoje em dia. Passa em tal coisa sem estudar 10 horas por dia seguidas, sem fazer 300 questões por semana. Então você tem que deixar essa noia de lado, deixar essa noia desse povo doido de lado e começar a ver a sua casinha, a sua realidade. Então veja quanto tempo você rende, isso tudo é teste. Então hoje você vai tentar estudar, sei lá, 2 horas seguidas. Vamos ver se você consegue render. Vamos esticar para 2 horas e meia, vamos ver se você consegue render. Vamos esticar para 3 horas. Então se você sabe que não rende mais do que 2 horas, onde é que você vai colocar a manhã inteira sem ter nenhum intervalo para passar esse tempo todo estudando, mesmo que sejam matérias diferentes, mas como é que você não vai parar um momento? Existe aí a técnica Pomodoro, não sei se vocês conhecem, que é fazer 25 minutos, descansar 5 minutos, fazer 25 minutos, descansar 5 minutos. São blocos de 30 minutos.
Eu particularmente nunca usei essa técnica. Acho 25 minutos pouquíssimo tempo para estudar. 25 minutos eu não começo nem a me concentrar, que dirá estudar um pouquinho. Mas é uma técnica boa que muitas pessoas usam. Se você consegue fazer mais, então faz 1 hora, descansa 10 minutos, sei lá. Vai adaptando para sua realidade e veja realmente o que é melhor para você. Outra coisa, por mais que eu acho que não deva passar 300 horas estudando, eu acho que é muito importante você ter um cronograma, um horáriozinho bonitinho de estudos. Por quê? Rotina e organização só tem a somar na nossa vida, tá? Saber o que você vai fazer assim que você acorda é imprescindível, assim. É a chave, eu acho, pra tudo. É você realmente ser organizado. Então, não deixem pra... eu vou estudar o que eu tô afim. Eu vou estudar o que eu vi no cursinho hoje. Não, tem um horário bonitinho. Tem o seu momento de fazer revisão. Tem o seu momento de fazer provas do Enem. A terceira coisa que é óbvia, que todo mundo fala, mas que eu acho que é muito bom, é você começar o seu dia fazendo aquilo que você não gosta. Ou melhor, estudando aquilo que você não gosta. Porque quando você tá com mais energia, você vai conseguir atender aquela demanda. Porque quando você estuda um assunto bom, que você gosta, mesmo que você não esteja muito na vibe de estudar, mas você vai estudar porque aquilo lhe move, né? Porque aquilo é legal, aquilo você gosta de ver. A quarta dica é reservar um tempo na semana para fazer redação e para ler sobre possíveis temas. Eu tinha aula de redação, então toda semana a minha professora passava um tema de redação, estudar filosofia, pensadores, política, esses assuntos que vocês sabem que é muito tranquilo de cair na prova. E também para vocês irem criando um senso crítico, né? Para conseguir debater sobre qualquer tema que cai na prova. Quando você tem a cabecinha bem boa, bem cheia de conteúdo, você consegue desenrolar e atirar para qualquer tema que apareça. Se você quiser fazer mais, faça, mas pelo menos uma. Outra dica, que aí é meio óbvia, né? Sempre e a todo custo, tente se manter em dia com a sua matéria. Se você tem um cursinho e, enfim, vai seguindo o cronograma do cursinho ao longo do ano, tente sempre fechar a sua semana. É o que eu disse, se no domingo você tinha combinado de estudar só até 2 horas, não para de estudar se você tá atrasado. E vai, né, se organizando. Não consegui essa semana fechar tudo de matemática. Então bota ali no domingo, bota ali no seu sábado, naqueles dias que você tem um tempinho sobrando, bota essa parte que tá atrasada pra se atualizar e não te atrasar mais, entendeu? Por favor, tentem a todo custo, evitem deixar a matéria atrasada. Eu falo isso por mim, que eu deixei a matéria atrasada nos 2 anos que eu fiz vestibular. Minha falta de estímulo no final foi justamente por conta disso, porque eu não conseguia acompanhar direito as aulas, porque eu ficava sempre pensando na matéria que estava atrasada, tá? Eu estudei muito no meu ano de vestibular, muito mesmo. Eu fiz o que eu pude com as condições que eu tinha. E o que eu falo hoje é a Giovana hoje, de 22 anos, com a cabeça de hoje, né? Eu fiz vestibular com 16, eu entrei na faculdade com 17. Então, assim, é uma menina, assim, é outra pessoa. Falar hoje é muito fácil julgar as coisas que eu fazia errado e tudo. Porque eu tenho uma outra cabeça. Não achem que eu tô falando muita bobagem, não. Porque é a minha realidade hoje, né? De Giovana, mais velha, anos depois. Eu não faria aquilo que eu fiz, mas eu entendo por que a Giovana, de anos atrás, fez isso. E ela tava certinha lá naquela bolinha dela, vocês entendem? Então eu não tiro o crédito dela, do esforço que ela teve. Eu estudei muito, mas eu não estudei do jeito certo. E eu gostaria que alguém me dissesse que eu tava fazendo errado. Então assim, procurem ajuda. Porque você consegue fazer muito mais em menos tempo, minha gente. Você consegue fazer muito mais se organizando direitinho e vendo aí as suas prioridades. Outra dica é reservar um tempo para todas as matérias. E isso inclui História da Arte, Filosofia, Inglês, Sociologia. Por quê? Porque isso cai, né? Não sei como tá hoje, está mais explícito, mas na minha época já era bem tranquilo de cair. E aí você tem que olhar hoje pro seu peso. Olha pro seu curso aí, prioriza as matérias que você sabe que tem maior peso e dê carga nelas, velho. Dê carga nelas. Isso aí é bem óbvio, não sei porque eu tô dando essa dica, mas se você não sabia, tadã. Se você faz cursinho online, presencial, agora tá tudo online, né? Mas use e abuse do suporte do curso. Se você tem um cursinho que tem monitoria de redação, o que você tá fazendo que você não tá indo pra monitoria toda semana pra corrigir a sua redação no tete-a-tete? Eu deixava lá, eles corrigiam e eu recebia já corrigida. Mas era muito melhor se eu tivesse sentado com um deles pra eles corrigirem na minha frente, pra eu ver exatamente o que eles estavam achando. Eu fiz isso poucas vezes, hoje eu faria mais, com certeza.
Abusaria muito dos monitores para tirar dúvida, apesar de que eu fiz muito isso. Eu ficava sempre no plantão de química, ficava sempre no plantão de matemática, ficava no plantão de história. E outra, também aproveitei seu professor para conversar com ele sobre as suas incertezas, viu? Várias vezes eu já fui conversar, eu lembro que eu conversei com um dos meus professores sobre quando eu comecei a pensar em mudar de curso. E eu tive muito suporte dos professores, então foi muito bom, me deixou muito tranquila. Faça simulados e provas antigas do Enem. Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de pessoa que acha que só estudar vai dar certo. Não vai, minha gente. Vocês têm que fazer questão para saber como é que funciona. Façam sempre questões para realmente criar essa habilidade. Treinar tempo. Tenham o hábito de fazer revisões sistemáticas. Então, revisão de 1 mês, revisão de 3 meses, revisão de 6 meses. Eu acho que é muito importante, senão... E, para finalizar esse vídeo, a minha dica... que é dica da vida, não só para vestibular, mas para tudo. Não compare o seu backstage com o palco de ninguém. Não compare o seu perrengue com a realidade que os outros mostram. Sabe aquela frasezinha assim, quem vê close não vê corre? Minha gente, pare de se comparar com os outros, pare de ser alimentado por essa competição de cursinho. Cursinho é muito ruim, por isso que eu desisti logo de vestibular. Não dava pra mim esse sistema do Enem, essa forma que a gente é cobrado, não dava pra mim essa competição que a gente tinha naquelas paredes lá do cursinho. É melhor vocês fazerem bem feitinho, um pouquinho todos os dias, do que querer fazer o perfeito e de repente não conseguir manter aquilo, que é o que aconteceu comigo. Eu queria manter o horário perfeito, fazendo tudo perfeito, cronometrado, era quase batendo um ponto. E não deu certo. Então talvez se eu tivesse priorizado fazer um pouco todos os dias e fazer bem feito esse pouquinho, tinha dado mais certo do que tentar ser perfeita e quando eu fui ver eu não estava conseguindo dar conta de nada. Então assim, não se comparem e tentem trabalhar com os recursos que vocês têm. Porque não adianta se fulano consegue fazer 100 questões por hora e você consegue fazer aí suas cinquentinhas, é melhor você fazer as suas cinquentinhas porque essa é a sua capacidade, entendeu? Vai ser muito pior pra você se você tentar correr pra alcançar essa pessoa do que você tentar ir fazer o que você pode com aquilo que você tem. Volto a dizer, eu fui uma louca no meu ano de vestibular. Não faria desse jeito, de jeito nenhum. Se fosse fazer Enem de novo esse ano, volto a dizer, Deus me livre. Mas se eu fosse fazer Enem de novo, outra vez na vida, eu não faria isso que eu fiz. Eu estudaria bem menos. Eu seria muito mais relaxada, porque eu tenho certeza que a aprovação, ela tá muito mais na cabeça, no psicológico, do que no estudo. Claro que ninguém vai passar sem estudar, né? Mas ter uma certa inteligência emocional é muito mais fácil para você conseguir alcançar o seu objetivo do que realmente ser detentor de todos os conhecimentos, de todas as matérias do mundo, tá? Essa é a minha dica aí pra vocês. Volto a dizer, eu não sou dona da verdade, nem sou dona da mentira. Qualquer coisa, falem comigo no meu Instagram, eu posso ajudar vocês com conversa, com qualquer coisa, tá certo? Não tô aqui pra desestimular ninguém e nem mudar o seu jeito de fazer aí o seu vestibular e o seu estudo. Mas se você estiver precisando de ouvir alguma coisa que eu falei aqui, espero que alguma parte desse vídeo tenha te ajudado. Obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com alguém que esteja precisando assistir e ver como é uma rotina doida e o que você não deve fazer no seu ano de vestibular. E me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá eu tô aparecendo todos os dias, mostrando rotina de estudo, organização, eu entrando nessa loucura de começar a aparecer na internet, enfim, lá tá bem legal, eu tô gostando muito também. E eu espero que vocês venham me acompanhar por lá também, tá bom? É isso, um beijo e tchau!